Olá! A nossa conversa de hoje é sobre um livro que é, na verdade, um mapa. Um mapa que nasceu de uma luta pessoal bem difícil contra a falta de dinheiro e virou um guia para a prosperidade. E o mais interessante é uma jornada que começa com uma única decisão, um único momento. E imagina só, a partir de hoje eu vou ser rico. Foi isso. Essa foi a frase que o autor Rubens Lobão disse para si mesmo. E olha, não era da boca para fora, sabe? Não tinha nada a ver com vaidade, era um grito de liberdade, uma necessidade urgente de sair daquela situação. A gente pode dizer que esse foi o marco zero, o começo de uma virada de chave total. E é justamente esse caminho que a gente vai desvendar hoje. Isso aqui não é só um resumo do livro, não. É para a gente entender o roteiro que ele criou, sabe? Um verdadeiro projeto de vida no qual a gente pode se inspirar. Então vamos lá! Bom, e tudo começa aqui, né? Naquele momento que é o estopim de tudo. Aquele ponto de virada, sabe quando o incômodo, a insatisfação, já não cabe mais dentro da gente? Quando isso vira uma decisão firme de fazer alguma coisa? É sobre isso. Pois é. E essa é uma situação que, convenhamos, muita gente conhece bem. Aquela vontade imensa de mudar de vida, aquele desejo que queima por dentro, mas, ao mesmo tempo, a sensação de que falta um manual, falta saber o como fazer. Era exatamente nesse beco sem saída que o autor se encontrava. E essa sensação de estar encurralado, ela não vinha do nada, né? Ela era alimentada por dores muito concretas, muito reais. Pensa na angústia de ter que escolher qual boleto pagar e qual deixar para trás. Ou a dor de não poder comprar uma coisa simples, um lanche, para o próprio filho. São esses momentos, esses golpes, que acabam empurrando a gente para o limite. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Por que tanta gente fica presa nesse ciclo, mesmo querendo sair? Bom, o autor vai direto ao ponto. Ele diz que a causa principal são barreiras que a gente nem vê, barreiras mentais que sabotam qualquer tentativa de progresso. Sabe aquelas frases, dinheiro não dá em árvore, ou então, todo rico é desonesto? A gente ouve isso desde criança, né? Parecem ditados inofensivos, mas o que o autor defende é que essas frases vão criando uma espécie de programação na nossa cabeça, um roteiro interno que faz a gente, lá no fundo, acreditar que dinheiro é algo ruim, sujo, ou que é impossível de conseguir. E é daí que vem esse conceito-chave, o termostato financeiro. Pensa num termostato de ar-condicionado mesmo. Ele está programado para uma temperatura. Se esquenta demais, ele liga para esfriar. O nosso termostato financeiro funciona igual. Ele é essa programação inconsciente. Se a vida financeira começa a melhorar um pouco, a sair daquele normal, esse sistema interno dá um jeito de nos puxar de volta para a zona de conforto, mesmo que essa zona seja a do aperto. Para a mudança acontecer de verdade, o segredo é reprogramar esse negócio. Certo, se o problema é essa programação mental, essa configuração interna, então qual é a solução? Como é que se reprograma isso? Bom, o autor não fica só no diagnóstico não, ele propõe uma estrutura bem clara, bem prática, para construir uma base de vida totalmente nova. E a estrutura é essa aqui, os 5 pilares. E o interessante é ver como a riqueza para ele é muito mais que dinheiro. É uma visão completa da vida. Primeiro vem Deus como alicerce de tudo, depois a saúde, que é o nosso combustível, né, o que nos permite agir, a família, que é nossa raiz e nossa maior motivação, aí sim vem o trabalho, mas como uma forma de entregar valor, de fazer algo com excelência, e por último, o lazer, que é a celebração, a recompensa por tudo isso. A ideia é que, ao cuidar bem de cada um desses pilares, a gente cria estabilidade emocional e a força necessárias para sustentar um novo patamar de vida, para finalmente ajustar aquele termostato para cima. Beleza? Então agora a gente já tem os pilares, que são como o mapa do tesouro. Mas e o carro para chegar lá? Como a gente sai do lugar? Para isso, o autor foca em 3 forças que são o motor dessa transformação. E para explicar uma dessas forças, a constância, ele usa uma metáfora que é simplesmente genial. Pensa em 2 coisas. De um lado, um balde cheio de pedras jogado de uma vez. Faz um barulho danado, impressiona, mas o impacto é todo na superfície, espalhado. Agora, do outro lado, imagina uma gotinha d'água, silenciosa. Parece frágil, quase nada, né? Só que essa gotinha pinga sempre no mesmo lugar. E aí vem a grande sacada. A rocha não quebra pela força da água, mas porque a gota nunca desiste de cair ali, naquele mesmo pontinho. A vitória não vem da intensidade de um dia, da força bruta, vem da constância, da persistência focada. É aquela disciplina de fazer um pouquinho todo dia sem falhar. E para martelar essa ideia de compromisso total, ele conta aquela história famosa do rei que chega para invadir uma terra e a primeira ordem que ele dá é: queimem os nossos navios. A mensagem para os soldados era bem clara: não tem plano B. Não tem como voltar. Ou a gente vence, ou a gente vence. O sucesso, segundo ele, exige esse tipo de compromisso sem deixar uma portinha aberta para a desistência.
Agora vamos para um exemplo bem prático que ele dá no livro. Imagina dois irmãos, Kaique e Estela. Ambos recebem uma bolada de herança, R$ 750 mil cada um. O Kaique, bom, ele pira, compra carrão, dá festa, vive como se não houvesse amanhã. A Estela é um pouco mais pé no chão. Reforma a casa, dá uns presentes para a família, mas também não investe nada. E o final da história? Previsível, né? Os dois voltam exatamente para onde estavam antes. Estaca zero. E aqui está a lição de ouro dessa história. O problema nunca foi o dinheiro. Foi a falta de mentalidade, de preparo para lidar com ele. O dinheiro, no fim das contas, é só uma ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa, claro, mas se a pessoa não sabe como usar, ele some, escorre pelos dedos. A riqueza de verdade, a que fica, está na cabeça, está na disciplina. E tudo isso que a gente conversou nos traz para o fechamento, para a parte final da jornada que o livro propõe. E ele encerra com uma metáfora lindíssima que amarra tudo isso a uma busca por propósito, por autoconhecimento. A história é a seguinte. O autor estava viajando pela Chapada Diamantina, um lugar onde já existiu muito garimpo. E ele lá, na beira de um riacho, pegando umas pedrinhas bonitas, brilhantes, e pensando, será que alguma dessas é um diamante de verdade? Foi quando um morador local, vendo aquilo, deu uma resposta para ele que mudou tudo. O que o morador disse foi: quando você achar um diamante de verdade, você vai saber. Não tem como confundir. E a genialidade está em trazer isso para a vida. O nosso propósito, as oportunidades certas, os relacionamentos que valem a pena, são como diamantes. Quando a gente encontra, a gente sabe. A certeza vem de dentro, é inconfundível. Só que tem um detalhe. Assim como o diamante bruto, ele precisa ser lapidado. Precisa de trabalho, de esforço, de dedicação para que todo o brilho e todo o valor dele apareçam. E é com essa reflexão que a gente fecha. A jornada de transformação que o Rubens Lobão descreve é, no fundo, uma busca por esse tesouro interno. Então, a pergunta que fica no ar é: qual é o diamante que talvez esteja aí, esperando para ser descoberto e lapidado na vida de cada um? Pode ser um talento, um propósito, uma grande oportunidade. E a parte mais incrível é que, segundo a metáfora, a resposta para isso, assim como o diamante, já está aí dentro, só esperando para ser encontrada.